Olá pessoal, hoje é a nossa terça-feira, né? Hoje nós temos mais um encontro Homens de Aliança. Vamos estar aqui falando sobre um tema muito interessante para os homens. Está aqui hoje o Fernando Alves, o Matheus Oliveira, quase não aparece, quase não tem vindo, está meio sumido também. Nós vamos estar aqui conversando sobre um tema muito importante para os homens. E claro que quando a gente fala homens, a gente pensa assim, mas é só para homem. Não, é um tema que nós vamos discutir, que é interessante para a vida do homem. E se é para a vida do homem, o desdobramento disso vai ser para todas as outras pessoas também. Portanto, nós estamos começando, conecte-se aí conosco, ligue para os seus amigos, ligue para o pessoal aí que você tem chamado toda semana, entre aí, nós vamos louvar o Senhor, nós vamos ter uma boa palavra, vamos ter um good time aqui, vamos ter um bom tempo juntos aqui, tá bom? Vamos lá? Enquanto você faz isso, nós também vamos aqui nos ajustando aqui. Tá pronto aí, Fernando? Bora! Tá pronto aí, Matheus? Eu vou me ajustar aqui também. Enquanto você faz aí, nós vamos fazendo aqui também, tá? Vou fazer compartilhar aqui também a live para ver se... Isso. Dá um tempinho pessoal online. Isso aí. Vai compartilhando aí você também. Compartilha aí, like. gente. Já nós estamos juntos aqui. O Fernando já compartilhou aqui. Fernando é ninja. É rápido no gatilho. Já estamos aqui. Então vai perder. Já tem Lúcia, Ticiane. A gente estava esperando um outro convidado aí também. Será que ele chega? Ele deve estar chegando. Ele veio de Fórmula 1. Daqui a pouco ele está na área aí. Qual é a escuderia dele? Acho que está na Sauber, né? Eu acho que ele está na Sauber. Entendeu? Eu acho que ele está na Sauber. Marcelo Militão, tá? Acho que tá batendo a porta aí daqui a pouco. Também acho. Mas ó, seguinte, chega um pouquinho mais pra frente aqui, Matheus, porque senão pode chegar aqui. Se eu espirrar aqui, você pode ficar despreocupado. Corona não vai sair aqui não, brother. Aí, ó, ficou fantástico isso aqui agora, ó, ficou bonito. Eu só não estou entendendo essa questão aqui do tecido de pouso aqui, ó. Tá meio forte esse negócio. Essa intriga da oposição. Calma, Fernando, não fica com vergonha não, Fernando. Pode ficar tranquilo, ó. Aperte os cintos. Vai chamando, ó, o seu Antônio, o seu Toninho, lá de São Paulo, bem-vindo. Denise Cid, um abraço para vocês também. Sempre vejo você foto aí com a Manu. Vamos lá? Recebi notícia que o nosso convidado está chegando aí, já está batendo a porta. Vamos lá, tá batendo a porta, daqui a pouco tá aí na área. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Amém. Vamos declarar que não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor,
obrigado, Senhor, porque o Senhor criaste todas as coisas do seu louvor e podemos participar, Senhor, da tua criação. Podemos louvar a Ti, temos liberdade para Te louvar, para Te adorar, Senhor. Isso é tão bom. Obrigado. Amém, amém, amém. Você tem mais preparado aí mais um para nós louvarmos o Senhor agora? Essa turma que está entrando ali, ó, estou vendo que está entrando uma turminha boa. Isso. Vão chegar mais pessoas ali. Nós não vamos ficar aguardando o pessoal, mas nós estamos caminhando, nós estamos louvando o Senhor. Todos são bem-vindos para estar conosco. À medida que o pessoal vai chegando, nós vamos louvando a Deus, né? Amém. Uma música que eu lembrei hoje, acho que é bem atual para esse momento, que a nossa fé é provada, né? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Fala conosco, Mateus. Amém, Senhor. Obrigado, como diz essa letra que a gente cantou, Senhor. Obrigado pela oportunidade da gente poder exercer a nossa fé, pela oportunidade da gente poder declarar que quem governa a nossa vida é um Deus muito maior,
muito mais poderoso do que qualquer situação desse mundo, Senhor. Amém, Deus. Oh, Pai, que a gente possa realmente, pela fé, enxergar cada uma das provações, das tribulações, das dificuldades, Senhor, como uma porta aberta por Ti, para que a gente possa vencer, Pai, para que a gente possa Te conhecer ainda mais, provar do Teu poder e do Teu amor, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém. Pois é, vocês são muito bem-vindos para estar aí conosco. E nós estamos vendo o pessoal vem, o pessoal vai, mas nós também estamos aqui, vamos ficar firmes com vocês aqui por alguns minutos e temos um bom bate-papo. Marcelo chegou aí. Eu vou ali buscar o Marcelo. Você busca ele lá para nós, Matheus? Vou buscar ele lá, vou traz o aproveitar Marcelo para dar aí para atenção. nós aí. O pessoal que está aqui. Já está tomando um cafezinho lá. Encontro de homens, homens de aliança. Por que homens de aliança? Porque, em primeiro lugar, nós somos aliançados com o Senhor. Em segundo lugar, é a rede de homens, né, da Alliance Church, e nós estamos aqui fazendo um bate-papo para os nossos irmãos, os nossos amigos das mídias sociais, nesse tempo de crise, nesse tempo de corona. Não é Budweiser, não é outra coisa, é corona, e não é corona cerveja não, é coronavírus mesmo, tá? Que tem causado um desespero na vida das pessoas. E nós entendemos, todos nós três somos casados, né? Sabemos que a maneira com que as mulheres encaram os problemas, momentos de crise, principalmente como essa, é diferente de nós homens, né? Claro, ainda bem, os homens e mulheres são seres completamente diferentes um do outro e elas têm uma maneira de encarar os problemas, né? Agora, nós vamos ler dois textos da palavra. Marcelo, você vai ler Tessalonicenses. Fernando, você vai ler Romanos para nós. O que nós vamos fazer? Os dois textos, eles parecem assim que são um espelho do outro. Eles falam praticamente na mesma direção. E a partir desses dois textos que nós vamos ler, nós vamos trocar uma figurinha sobre isso, né? As mulheres encaram de uma forma a crise, os homens encaram de outra forma. Não significa também que os dois não estão encarando o problema. Significa simplesmente que perspectivas diferentes. Tem a perspectiva e tem a forma de responder diferente, não é verdade? Então nós vamos ler primeiramente aí a 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 1 a 8, e depois então Romanos 5, verso 3 a 4, e vamos bater um papo. Tá aí, Marcelo? Por isso, quando não podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. E assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus, no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar a vocês ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já dizíamos que seríamos perseguidos. O que realmente aconteceu, como vocês sabem, por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduza, tornando inútil o nosso esforço. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Amém. Bem, Romanos 5, do 3 ao 4, diz o seguinte: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Amém. Percebe que esses dois textos, eles se encontram, né? Parece um espelho, né? Um em relação ao outro, e falam justamente desta questão de como nós devemos nos
devemos suportar ou devemos nos portar em meio às muitas tribulações, em meio às dificuldades, em meio às provações. Uma das coisas que me chama muito a atenção em Paulo é justamente isso. Ele é o gentil que se converte, né? Ele é um gentil, ele é um judeu, né? Que se converte, né, ao Senhor Jesus, né? Ele é gentil porque ele é romano, né? E ele é judeu porque tem raízes judaicas também, né? E ele se converte ao cristianismo em busca de perseguir os cristãos. A história de Paulo é fantástica, né? Você gosta de Paulo, eu também gosto. Todos nós nos identificamos um pouco com Paulo. Bem, na verdade, todos nós temos um pouquinho de Paulo. Um bocadinho de Paulo, né? E isso é bom. Agora, é interessante que ele fala, não somente nesses dois textos, mas em vários outros, ele fala muito sobre crise. Ele fala muito sobre enfrentamento, né? Claro, ele é um general, um camarada preparado para a guerra, ele sabia muito bem como é que era isso tudo, né? Agora, jogando para nós aqui agora, o que é que você faz quando você percebe o seu mundo desabar? Qual que é a atitude? Quando, nós não vamos expor, né, as mulheres aqui de forma alguma, né? Mas, geralmente, quando uma mulher vê o mundo desabar, em linhas de regra geral, ela já fica preocupadésima, ela já perde o norte, já perde o sul, né? Ela corre para o Senhor às vezes, mas ela fica preocupada. É diferente de nós, homens, né? Não sei se mulher ela tem essa facilidade de antecipação e nós homens aguardamos para ver o que vai acontecer mesmo, nós ficamos assuntando. O que você faz, Marcelo, quando você vê que a coisa está complicada? Partindo do princípio bíblico, a gente tem que confiar no Senhor. E eu acho que o importante, numa hora da crise, da dificuldade, é a gente estar preparado. Né? Quando a gente está preparado, a coisa vem, a gente sente o solavanco, sente o impacto, mas a gente permanece, porque a gente está preparado. Existe a história bíblica que diz, não construa sua casa na areia, construa sua casa na rocha. Então quer dizer, no momento que vem a crise, se a sua fé está firmada na rocha, que é Cristo, a gente vai conseguir passar por esse vale de uma maneira, vamos dizer, mais estruturada. É claro que o impacto vem, a gente sente a pancada, né? E eu acredito que na questão do homem e a mulher, é que a mulher ela quer ter uma segurança e ela espera isso do homem. Então, graças a Deus pela diferença dos homens e das mulheres, e acho que mais do que nunca, o homem como sacerdote da sua casa, ele tem que estar preparado para segurar esse tranco, para dizer, não, calma, nós estamos aqui, eu não consigo resolver tudo, mas nós cremos num Deus que tem a solução. Amém, amém. Então a gente confia no Senhor, não tem para onde escapar, não tem para onde escapar, tem que confiar no Senhor. Para onde iremos nós? Eu estava estudando esses dias e compartilhei com alguns irmãos, em um momento de dificuldade, alguns dos que se diziam discípulos de Jesus começaram a abandonar ele. E aí os discípulos mais chegados disseram, Senhor, eles estão indo embora. E Jesus disse, vocês não querem ir embora também? E aí o que vocês vão fazer, né? E aí eles olham para Jesus, mas para onde nós iremos? Então, no momento de crise, para onde nós vamos? Isso aí. Para os braços do Senhor, para os pés do Senhor. Amém, amém. É isso aí. E você, Fernando? Qual é o seu approach diante... Eu acredito que para nós que servimos ao Senhor, homens que servimos ao Senhor, o que é bem importante é a gente nunca perder a perspectiva de Deus sobre a nossa vida, né? E essa perspectiva, ela é um pouco longe, né? Humanamente falando, ela não é... Ela pode ser amanhã, se assim o Senhor quiser, mas ela geralmente é um futuro, né? Eu acho que o homem, quando ele perde a perspectiva em Cristo,
fica muito complicado, porque na verdade, esses últimos dias eu tenho conversado com bastante pessoas, bastante homens, e o que é comum na fala de todos é: não sabemos o que vai acontecer. Né? Eu acho que não somente a gente pode ver isso no nosso nível de amizade, mas a gente vê isso quando você liga os noticiários por, né, os especialistas, todos falando. Na verdade, ninguém sabe o que vai acontecer de certo, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Então, acho que aí é que está o desafio, né? Eu acho que é um momento de prova da nossa fé, né? De Deus começar a esticar e levar de fato, de verdade, a nossa fé para um próximo nível, né? Independente de onde esteja a sua fé, mas para o próximo nível, para a gente poder encarar. Porque, na verdade, é muito difícil a gente olhar para uma situação dessa sem ter uma perspectiva, uma esperança em Cristo. A gente não pode esquecer que Deus, Ele é digno da nossa confiança. Né? Deus tem todos os créditos para a gente acreditar nele, para a gente crer na palavra que foi lançada sobre nós, na nossa esperança. Né? Então, se o homem de Deus fica sem esperança, eu acho que não sobrou nada. Consequentemente, ele vai dar o que para a família dele? Né? Eu acho que a gente tem que ter confiança em Deus para poder virar para as nossas esposas e falar: vai ficar tudo bem? Né? Virar para as nossas filhas, para os nossos filhos e dizer para eles que vai ficar tudo bem, independente do que aconteça, né? Porque a nossa confiança está no Senhor. Em Salmos 25, 4 e 5 fala o seguinte: mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Né? Então, a nossa constância em Deus, ela vai fazer toda a diferença. Né? Então, Deus, Ele é digno da nossa confiança. E eu tenho tentado aplicar isso na minha vida. Acho que cada um aqui tem a preocupação com o seu lar, né? E essa preocupação, ela é real. A gente não está aqui dizendo que ela não é real, ela é real, mas a gente precisa pedir ao Senhor que nos dê olhos de águia, porque onde todo mundo está cabisbaixo, a gente está olhando para o alto, para Deus. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas nós não precisamos saber para poder confiar em Deus. Né? Então, eu acho que esse é o nosso papel hoje, e eu acho que é o que vai gerar dentro da nossa casa essa confiança para a nossa família em geral, e isso vai criar um impacto, né? Quando as pessoas verem que nós estamos tranquilos, ou seja, preparados, cautelosos sim, mas confiantes no Senhor, não confiantes em governo, né? Não confiando em homens, mas confiantes na palavra do Senhor. Até porque se a gente soubesse o que iria acontecer, não teria preocupação. Não precisava confiar, ele já sabe o que vai acontecer. Exatamente. Uma coisa interessante e importante de nota, dentro dessa primeira pergunta, né? Qual que é a reação? Qual que é a sua resposta diante de tempos de crise? Quando a gente tem essa informação da palavra de Deus, quando a gente tem a formação na palavra e tem uma vida de prática, de fé, você encara diferente os tempos difíceis, as circunstâncias difíceis, né? Mas essas são as perguntas que estão em voga nesses dias, né? Essas são as perguntas que estão em voga. O mundo está desabando, o que a gente vai fazer? Né? Você mesmo falou com alguns amigos seus, né? Algumas pessoas conhecidas, e todo mundo não sabe o que vai acontecer. Ninguém tem uma bola de cristal para saber o que vai acontecer. No entanto, a palavra de Deus, ela nos dá base para a gente entender o que Deus está fazendo e aonde Deus está querendo levar a essa situação toda, principalmente aqueles que creem e aqueles que não creem. Deus está fazendo alguma coisa completamente diferente nesse tempo. E o nosso papel como cristãos, nosso papel como povo da fé, é continuar crendo apesar de. É continuar crendo. Agora, uma coisa interessante é o seguinte: diante das muitas perguntas, como é que uma pessoa, um cristão,
responde quando os tempos difíceis aparecem, né? O que podemos fazer para manter a nossa fé forte, né? O próprio salmista, ele diz o seguinte: eleva os meus olhos para os montes, né? De onde me virá o socorro? Ele estava com um problema. Ele estava com um problema. O salmista do Salmo 43 também, ele estava com um problema. 42 melhor, ele estava com um problema. Ele estava em fuga constante, em fuga de alma, né? Você vai ver nas Escrituras Sagradas várias pessoas que tinham problema. Quando Josué assumiu o comando, né, do povo de Israel para fazer com que o povo entrasse na Terra Prometida, Josué tinha experiência ao lado de Moisés, mas agora a responsa estava sobre ele. No texto, lá no primeiro capítulo de Josué, o Senhor fala 2 ou 3 vezes até o capítulo 2, não tenha medo, Josué, fica tranquilo, aperte o cinto e vamos embora para frente. Faça tudo quanto meu servo Moisés te diz, porque tudo que ele te disse foi o que eu disse para ele. Eu vou reforçar o que eu disse para ele, vou reforçar com você. Várias vezes. Né? Várias vezes. Então, a questão é a seguinte: existe aí fora uma preocupação. Todos nós temos conversado com pessoas e nós temos visto a inquietação. Você, quando vê as mídias, você vê a televisão, ou lê uma revista, você percebe claramente que existe uma inquietação. E a gente vem falando sobre isso há mais de 2 semanas, que a gente vem batendo nessa tecla. E o interessante é que há mais de 2 semanas a gente vem batendo nessa tecla, não muda. O pessoal ainda tem muita gente com o coração focado na direção errada, fazendo as perguntas erradas. Por quê? Por quê? Por quê? Falta de amor. Por que Deus está fazendo isso? É falta de amor. Por que Deus está fazendo isso e tal? A pergunta é errada. Ao passo que deveríamos aprender a fazer a pergunta certa. Nós precisamos melhorar a nossa condição e sermos bons aprendizes. É verdade. Nem numa situação como essa as pessoas não querem aprender. A gente não pode sair, isso vai acabar. A gente não pode, ao fim disso, pensando e sendo as mesmas pessoas que éramos antes disso tudo começar. Nós precisamos aprender algo com tudo isso que está acontecendo. Eu tenho visto na mídia o pessoal falar, né? Não vai demorar muito, nós vamos voltar ao normal, né? Let's go back to the norm. Eu tenho uma boa notícia para todos nós, você tem, ele tem também. O normal vai ser diferente. O normal está começando a se estabelecer em muitas áreas e muitas normas irão mudar. E não vai ter volta. Então nós precisamos nos preparar, nós precisamos ser melhores aprendizes. E a pergunta a ser feita é a seguinte: o que é que eu posso aprender em um tempo de crise? O que é que eu posso aprender em meio à crise? O que eu posso aprender? Porque a crise, ela não vem para nos destruir. Ela está aí, ela só vai destruir aquele que se permitir ser destruído. Ela só vai destruir aqueles que permitir ser destruídos. E não é só o coronavírus, é qualquer crise. Né? Por exemplo, você está aí no mercado empreendedor, ele está nos negócios dele também, cada um cuidando dos seus próprios negócios. A gente sabe, quando bate uma crise econômica, nós precisamos fazer as perguntas certas para sair do outro lado. Porque se a gente focar somente no problema, nós vamos ter muito do problema e vamos olhar pouco para a solução do problema. Interessante, pastor, que pode até parecer esquisito, mas eu devo confessar que eu estou ansioso para ver o que Deus vai fazer. Isso eu estou falando da minha vida. Sim. Da minha vida. Sim. O que Deus vai fazer com essa situação na minha vida. Porque eu acredito que Deus utiliza tudo que acontece, bom ou ruim, para o nosso bem. Deus tem essa capacidade de converter algo ruim em algo positivo para a gente. E eu lembro na dificuldade que passamos aqui em 2007, 2008, sim. E quando as coisas começaram a melhorar, eu lembro o que Deus
fez na minha vida, o que Deus fez na minha casa. E foi algo maravilhoso. Então, eu estou encarando esse momento, né? Esse momento devagar, quase parando, né? E alimentando o meu coração de expectativas, de esperança do que Deus vai fazer. Né? Porque senão a nossa mente, né, vai para um outro lugar. Né? Então eu tenho que alimentar, trago à minha mente as coisas que me trazem esperança. Né? Fazendo o quê? Por exemplo, me alimentando da palavra de Deus. Né? Buscando no Senhor, né, as garantias, relendo. São textos, às vezes, que já conhecemos, já passamos por eles várias vezes. Não importa. Mas o fato da gente ler, isso solidifica a nossa fé, nos ajuda, né, mais um dia a superar isso. Então, eu acho, eu estou ansioso. Essa questão de ter um coração ensinável e de ser um bom aprendiz é muito importante. Ninguém sabe tudo na vida. Nós todos aprendemos alguma coisa a mais. Nós todos os dias estamos aprendendo um pouco mais. E hoje eu conversava com alguém, nós nos encontramos no estacionamento. Eu saí. Nós nos encontramos no estacionamento e estávamos conversando e eu disse exatamente assim: olha, muita coisa vai mudar. Muita coisa já mudou. Nós precisamos aprender com isso, porque quem não aprender em uma situação como essa que nós estamos vivendo, não aprende de outra forma. Quem não aprender com uma situação o qual o mundo inteiro está vivenciando, não aprende. Porque se esta situação não gerar uma atitude de humildade, não gerar uma atitude de confissão, não gerar uma atitude de querer mudar de vida, não tem mais nada que muda. Por quê? Todos nós vimos a vida ser nivelada pelo prumo de Deus. Foi só um sopro, um hálitozinho de Deus e todo mundo tremeu nas bases. Os bilionários, os paupérrimos, o pessoal que tem menos condição ainda, todos nós nos vimos nivelados no mesmo prumo. Então, se isto não ensinar e mostrar, né, como a nossa vida ela é vulnerável, ou ela é como vapor, nos diz Tiago, lá no capítulo 4, a nossa vida ela é como um vapor, ela vem e exala, some, esvai. Né? Então, nós não podemos perder a oportunidade. Você estava dizendo bem que não podemos perder a oportunidade e atravessar esse vale, atravessar esse momento sem aprender nada. Né? Eu estou vendo aí, tem várias pessoas que estão conosco aí. Eu estou olhando aqui, mas é ali aquela outra câmera lá que está demonstrando. Vocês são bem-vindos. Nós estamos aqui falando sobre essa questão do momento de dificuldades, o momento de crise, o momento de provações que vem sobre as nossas vidas. Quais são as nossas reações? Qual é a nossa atitude? Isso tem tudo a ver conosco hoje. Né? Nós estamos aqui num papo legal com o Fernando e com o Marcelo. Né? Olha só, o aprendiz. Nós falamos, a última expressão nossa aqui na sequência foi: nós precisamos ser melhores aprendizes. O aprendiz, ele aprende com tempos difíceis. O aprendiz, ele não se vitimiza, ok? Ele busca e faz as perguntas certas. Ele não se vitimiza, ok? Agora, dentro desse contexto dos dois textos que nós acabamos de ler, Tessalonicenses, capítulo 3, verso 1 a 8, e Romanos, logo na sequência, né? Quero mencionar, nós não temos muito tempo aqui, né? O Fernando e o Marcelo falam demais, né? Eu não falo nada. E vejam bem, nós vamos falar aqui, a partir desses dois textos que nós lemos, 5 verdades sobre tempos difíceis. A primeira verdade é o seguinte: o nosso aprendizado, em muitas instâncias, é inquietante.
tem certos momentos de aprendizado na nossa vida que geram inquietação na gente, não é verdade? Uhum. Gostaria de compartilhar alguma coisa com relação a isso? Inquietação, desconforto, melhor palavra talvez desconforto. É simplesmente pela questão da paciência, né? Porque o ser humano, ele quer um resultado imediato. Acho que o conflito começa por aí, né? Então, a gente tem que respirar, a gente tem que alimentar nossa mente com a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que a cada dia basta o seu mal, né? Não adianta a gente lançar One day at a time. a nossa mente no dia seguinte, sendo que a gente não conseguiu nem sequer passar o dia de hoje, né? E isso requer o quê? Requer confiança em Deus. Aquilo que eu falo sempre, Fernando e Marcelo, eu tenho falado várias vezes, né? Muitas pessoas têm, por causa da ansiedade, elas têm a capacidade de ir lá na frente, projetar, imaginar problemas, as dificuldades e trazer para aqui agora. E remoer aquele problemão e gerar mais problema, pensando que depois não aconteceu nada daquilo que esperava. A grande maioria desses problemas não se materializam. Não se materializa. Então, desculpa, pode falar. É desconfortável, né? Estava falando sobre o que é desconfortável. Para muitas pessoas hoje é desconfortável não saber o que vai ser amanhã. Sim. O que vai ser daqui um mês. Uhum. E eu acho interessante a gente aprender com tudo isso que Deus está no controle das coisas. Uhum. A palavra de Deus diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta vem de Deus. Amém. E hoje Isso mesmo. toda a humanidade está vendo que não pode confiar na sua empresa. Amanhã não pode faremos confiar isso, faremos negócio, no compraremos, sistema. vendemos. A economia mas caiu, as bolsas Desabaram. desabaram, o dólar estourou. Não dá É. para confiar nas coisas E algo, materiais. algo sólido, né? Se a gente olha para o sistema financeiro, e a bem da verdade, hoje nós temos reis de joelho. Exato. Yeah. Tudo por quê? Por causa de um vírus. Algo invisível. Visível. Algo invisível. Vírus. Então, aí a gente vê realmente que Deus, né? O coração do rei está nas mãos do Senhor. Isso aí. Né? Não tem governo que não esteja sobre a mão do Senhor, e a resposta vai vir do Senhor. Eu acredito muito, pastor, que a gente vive um chamado à obediência. Né? Paulo fala isso aos romanos, né? A gente precisa chamar esse povo à obediência. Aí é que está o início, né, de um relacionamento com Deus, que vai gerar um pouco mais de tranquilidade. O ser humano, a gente olha hoje, para onde você olhar, você vai ver um descaso completamente. Eu obedeço, eu faço o que eu quero. Eu faço o que é melhor para mim. Ninguém tem mais reverência absolutamente nada. Ninguém, né? Esse carnaval nós vimos aí coisas absurdas na avenida, né? Para não dizer só um exemplo, né? Tem vários. Se a gente trazer coisas aqui, a gente vai puxar 1 milhão de coisas. Mas eu acredito muito que é hora das pessoas prestarem atenção da obediência, a reverência a Deus. Uma coisa interessante, Fernando, é que o aprendizado de tudo isso gera desconforto. Uhum. Gera desconforto, gera inquietação na gente. E esse desconforto, ele é justamente pela condição do coração do homem. Uhum. Coração, muitas vezes, rebelde, por não querer obedecer, você está falando de obediência, não querer obedecer a palavra de Deus, a verdade, né? É um coração rebelde, é um coração cheio de entitlement, cheio de eu tenho, eu mereço, merecimento, excesso de merecimento, né? E arrogância, a pessoa não quer ceder, não cede uma íntia. Não, se eu ceder, o que as pessoas vão falar de mim? Né? Hoje eu vi um vídeo e eu falei, não é possível que esses caras brigaram no meio da rua, dando pancada, paulada,
O cara estava na bicicleta, o outro no carro. O carro encostou no bicicleteiro, lá o bicicleteiro caiu, saiu do carro e ainda foi tirar satisfação com o bicicleteiro. E começou a brigar, enrolar no chão. Veio uma mulher lá para tentar apartar os dois, ela entrou no pau também. Ou seja, olha só, a incapacidade de ceder para o bem geral da nação, eu cedo. O processo de aprendizado, em muitas instâncias nós temos que pôr o pé no freio, pensar verdadeiramente as intenções que estão embalando o nosso coração, a palavra de Deus. Veja, nós podemos estar 100% certo, mas se o Senhor falar assim, você está certo, mas eu quero que você ceda. Nós temos que ceder, acabou. Tem que morreu. Obediência. Morreu, pronto, não tem como. Como é que você vai discutir com o Senhor? A palavra do Senhor diz o seguinte: acaso pode a criatura discutir com o Criador acerca das coisas? Não, Senhor, o Senhor errou. Eu estou certo. Aí o Senhor vai falar: não, o Senhor errou, uai. Vai lá, volta lá, vai consultar, né, os livros, vai consultar os escritos, vai consultar o rolo celestial. Não tem como. Nós erramos. Humildade para aprender na vida. Né? Então, olha só, coisa interessante, né? Lá em Tessalonicenses, né? Por isso, quando não podemos mais suportar, não suportava mais, o que aconteceu? Paulo enviou Timóteo para encorajar os irmãos. Em um tempo de crise, meus queridos, o que nós fazemos não é desencorajar. Em um tempo de crise, nós não criamos mais pandemia. Em um tempo de crise, nós não criamos terrorismo. Em um tempo de crise, nós criamos encorajamento. Esperança. A nossa palavra, a nossa pregação é esperança. Ainda... Olha o salmista no Salmo 42, várias vezes ele usa a esperança, um grito de esperança. Ainda verei o meu Deus, e ainda o louvarei, e ainda estarei na casa do meu Deus. Né? Coisa fantástica a palavra de Deus. Agora, ninguém está isento de sofrimento. Ninguém. O sol brilha sobre justos e injustos. E chove também sobre todo mundo. Ninguém. Por que aconteceu comigo? Aconteceu porque teve que acontecer. A questão, as pessoas não gostam de falar sobre algumas coisas, não gostam de falar sobre sofrimento, não gostam de falar sobre morte, entendeu? Não gostam. São duas realidades presentes, né? Duas realidades que não tem como você fugir delas. E nós precisamos falar sobre isso porque quando nós falamos sobre isso, nós encaramos não com tranquilidade, mas nós encaramos com a realidade, um senso de realidade e senso de que Deus está no controle, porque a nossa vida está na palma das mãos do nosso Deus. Ele controla a nossa vida. É verdade. Você não se sente confortável quando você lê lá que é o seguinte, que quando nós deitamos, o Senhor está conosco. Quando você levanta, o Senhor está com você. Salmos 139, né? É um Salmos maravilhoso. Eu lembro que uma vez eu ministrei na vida da minha filha, da Vitória. Ela teve um dia bem tough na escola, há muitos anos, 4 ou 5 anos atrás, e eu li aquele capítulo todinho. Quem tiver oportunidade, abre lá, possa dar uma lidinha, Salmos 139, lê ele todo. A gente vê como Deus nos conhece, né? Como Deus sabe todas as coisas. E uma coisa muito importante, a gente percebe que a nossa vida tem valor para Deus, né? Porque hoje as coisas perderam valor, né? As coisas perderam valor e as pessoas podem se sentir assim, né? Eu gosto muito, tem um texto de Jeremias 29:11 que fala assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro.
né? Então, eu acho que é esse tipo de coisa que nos empurra, né? Paulo fala, eu caminho para frente. Isso aí. Né? Eu caminho para frente, mirando o alvo. E uma coisa importante é que ninguém está isento de um sofrimento. Não. Ninguém está isento de ser provado. Todos nós vamos ser provados um dia ou outro. A provação bate a nossa porta. Verdade. Né? E isso é algo comum para todos. Uma outra forma de pensar sobre essa questão do sofrimento é o tamanho do nosso sofrimento, da nossa provação, não é tão importante tanto quanto a forma com que nós respondemos a eles. A provação ou o sofrimento, o tamanho, não é tão importante tanto como você responde ao sofrimento e à provação. Se você focar no sofrimento, se você se entregar ao sofrimento, se você se entregar à provação, você vai viver miseravelmente. Você vai deitar miseravelmente, você vai passar uma noite miserável, você vai levantar de manhã amarrotado. Amarrotado. Por isso, a importância de nós sabermos e termos esse conforto de que Deus sabe os planos que Ele tem para cada um de nós. Verdade. De paz, de um futuro próspero para todos nós. E quando a gente fala futuro próspero, ele está aqui falando de nenhuma ideologia de prosperidade. Não, de jeito porque a prosperidade é um tema bíblico. Está na palavra de Deus. Né? Com certeza. Então, veja bem, a nossa pergunta ela não pode ser só porque quando nós somos aprendizes, nós fazemos a pergunta o quê? Né? Como você responde às provações mais importantes? Né? Interessante é que eu ouvi melhor uma entrevista com um ex-muçulmano. Tá? E o nome dele é Nabil Qureshi. Tá? Ele, em busca, né, de encontrar cada vez mais Alá, ele encontrou para lá, de Alá ele encontrou Jesus. Ele encontrou a Cristo. E em meio à crise dele, ele encontrou Cristo. Olha que coisa fantástica. Todos os ateus que correram atrás para tentar provar a não existência de Deus, encontraram com ele. Temos aí C.S. Lewis. Nós temos o Paulo. Estava lá tentando acabar com os cristãos, acabar com a história deles. Encontrou o Senhor. O Nabil Qureshi também encontrou a Cristo. Não é verdade? Andando na contramão. Uma segunda coisa que eu gostaria de pontuar aqui hoje é o seguinte: as nossas provações fazem parte do script de Deus. Peraí, mas Deus quer... Não é possível que Deus vai me provar, não é possível que Deus vai fazer um negócio desse. Sim, a palavra de Deus nos diz que Deus corrige ao filho que ama. Sim. Deus ensina. O Deus que nós servimos, Ele é um Deus didático. A forma de Deus fazer a gente crescer é na base da didática. Provação é prova. Vida de Jó. Né? Quando a gente olha a vida de Jó, é um livro que eu acho fantástico, fenomenal. Né? E no começo do texto a gente vê o próprio Deus dizendo que Jó era um homem justo e que evitava o mal. Né? Justo, piedoso e evitava o mal. Ou seja, esse era o conceito que o próprio Deus tinha a respeito de Jó. Ou seja, não faltava, numa visão humana, não faltava absolutamente nada mais. Mas o que Deus permitiu? Deus permitiu que o diabo tivesse, né, a permissão de fazer tudo aquilo que ele fez, para que no final Jó pudesse, né, a fé dele pudesse ser esticada. No final ele fala, né, que antes eu conheci o Senhor de falar, de ouvir falar. Hoje os meus olhos te veem. Né? Só que depois de um processo enorme, né? De muito sofrimento, muita provação. Mas a ideia, o plano do Senhor não era de matar Jó, não era de tirar a vida dele.
muito pelo contrário. Né? Então, é um texto maravilhoso. Os nossos sofrimentos ou as nossas provações fazem parte do script de Deus para a nossa vida. Sim, a gente olhando para a própria Bíblia, a gente vê, por exemplo, Deus trabalhando na humanidade ali quando pegou Josué, passou por tudo aquilo, os irmãos queriam matar e leva ele até o Egito para salvar, né? Deus usa seu povo para salvar vendido a como escravo. humanidade. Né? Então, assim, 7 anos de fartura, depois 7 anos de escassez, de fome, onde só o Egito ali tinha a comida para salvar a humanidade. Então, essas coisas que acontecem, essas tragédias, elas não fogem do script de Deus. Deus está no controle dessas situações, das dificuldades, das provações. Deus já sabe o que vai acontecer. Deus está no controle. E olha só, isso que você mencionou aí também sobre José lá no Egito e tal, né? É fantástico, né? Como Deus foi didático na vida de José, na vida da família dele. E o interessante é que quando nós estamos passando pelo processo, nós não conseguimos às vezes enxergar Deus trabalhando na nossa vida. Se nós focarmos em Deus, se nós focarmos na palavra, se nós entendermos que Ele está no controle de tudo, nós vamos perceber, nós vamos ter sensibilidade para perceber. Mas se nós focarmos nos problemas, se nós focarmos na dificuldade, nós não vamos conseguir ver a didática, né, o que Deus está querendo nos ensinar. Veja bem, tem um escritor, um estudioso chamado Roy Zuck. Ele diz o seguinte: para os filhos de Deus não há acidentes, apenas incidentes. Não existe nenhum acidente. Incidentes, sim. Problemas, sim. Dor e aperto de coração, sim, muitos. Dificuldade, os montes. Decepções, nem se fala. Perdas, para lá de Bagdá. Falhas, muitas. Mas acidentes, não. Acidentes, nenhum acidente. Deus está no controle da nossa vida. O grande pregador também, chamado Tony Evans, ele diz o seguinte: tudo o que acontece no mundo ou é causado por Deus ou é permitido por Deus, e não há uma terceira categoria. É verdade. Nada, nunca apenas acontece, e nada é causado por alguém ou algo fora do controle de Deus. Portanto, meus queridos, não é porque o Tony Evans disse, mas a palavra de Deus nos diz que a nossa vida está na palma das mãos do Senhor. O Senhor conhece o ontem pelo amanhã. Deus conhece todas as coisas que estão relacionadas conosco. Esse tempo, as nossas esposas, quem sabe, podem, talvez no início, hoje possivelmente não, tiveram muito mais preocupação do que nesses dias, ainda que a gente não deva fazer vista grossa, não devemos tentar tampar o sol com a peneira, nós devemos levar a sério tudo que está acontecendo aí fora, mas nós não devemos perder coração, nós não devemos desanimarmos-nos, nós devemos crer que Deus está no controle de tudo. Se foi chinês que fez esse negócio, se foi um professor da Harvard americano que vendeu para a China e lá eles disseminaram, espalharam esse negócio, não interessa. Deus está no controle de tudo e nós vamos sair do outro lado para a glória dele. Amém. Em nome de Jesus. Agora, para nós caminharmos para terminar, você fala demais, você também fala demais, misericórdia. Terceira coisa que eu gostaria... O assunto é bom, né? Terceira coisa para a gente caminhar para frente aqui é o seguinte: as nossas provações, elas são necessárias. Elas são necessárias. As provações, os tempos difíceis, é uma maneira de Deus nos trazer para Ele. Se Deus deixa a gente de corda bamba, se Deus dá a linha, põe assim, ó, como é que chama lá? Abre o carretel. O carretel, abre o carretel. Não tem jeito. Vai dar linha na pipa e vai sair, vai embora. Entendeu? O homem não é brincadeira. Por isso que eu tenho
a gente tem falado, nós temos falado bastante sobre isso, como que a gente vê a mão de Deus aqui. Passa um pouquinho, parece que Deus não agiu. Mas eu creio que nesse tempo de muita dificuldade, nesse tempo de introspecção, nesse tempo de mergulhar em família, nesse tempo Deus está mexendo com você. Amém, verdade. Deus está mexendo com as suas estruturas. Deus está mexendo com a estrutura familiar. Deus está mexendo com a estrutura sua emocional, como pessoa, como ser. Deus está mexendo com você, na sua estrutura como cidadão, como patrão, como empregado, como empregador. Deus está mexendo na sua estrutura. Amém. Como alguém que existe para abençoar. Deus está mexendo nessa coisa. Interessante que a palavra diz que não sobrevirá provação maior do que possamos suportar. É verdade. Não virá provações maior do que possamos suportar. É interessante que um pouquinho antes fala, se alguém for provado ou tentado, ninguém fale que foi Deus que me tentou. Porque Deus não tenta ninguém. Agora Deus prova. Eu quero pontuar isso. Me veio à mente aqui agora. Quero pontuar isso. A tentação não vem de Deus. Anota isso aí. É verdade. Escreve grande, põe na geladeira, põe lá no espelho do seu banheiro, põe no retrovisor do seu carro, não tanto no retrovisor, ou põe lá no para-brisa do seu carro em algum lugar. A tentação não vem de Deus, mas a provação vem. A tentação visa a nossa destruição. E é isso que o diabo faz. Ele traz tentações de lugares assim inesperados. E nós só somos tentados quando nós deixamos, quando nós permitimos. A aprovação vem de Deus e ela é didática para o nosso crescimento, para nós crescermos, para nós amadurecermos a nossa fé. E como que os homens da Bíblia, no passado, no Velho Testamento, no Novo Testamento, ao longo da história da igreja, a gente gosta de ler as histórias, a gente gosta de ler o sucesso, né? Eu costumo dizer o seguinte, a gente gosta de ver a glória, mas o mais importante é conhecer a história que trouxe a glória. É verdade. Glória sem história esvai-se. Glória com história, ela tem substância para a nossa vida e ela perdura. Ela perdura. Romanos capítulo 5, né, lá no verso 3 a 4, que o Fernando leu para nós, né? Nós também nos gloriamos em nossas aflições. Olha que coisa paradoxal. Isso aqui foi um chute na canela, não é verdade? Nós nos gloriamos nas nossas aflições. Humanamente falando, se nós formos perceber, humanamente falando, como é que a gente vai se alegrar quando o bicho está pegando? Quando é que eu conversava hoje com alguém, o camarada falou assim para mim, pastor, o bicho pegou para mim de tal maneira que eu estou com medo de mim mesmo. Eu estou com medo do que vai acontecer, do que pode acontecer comigo. E olha só, nós também nos gloriamos em nossas aflições. Por quê? Quem que se gloria nas suas aflições? Quem que se gloria nas suas aflições? Somente aquele que tem convicção, que tem certeza de quem ele é, a quem ele pertence. Verdade. Somente aquele que já foi alcançado pelo Senhor. Esse então sabe exatamente a quem ele pertence. Mas olha só, eu tenho uma sugestão para nós aqui. Esse tema, ele é por demais muito interessante, muito bom. Ele é muito bom esse tema. Nós vamos dar sequência a esse tema na próxima terça-feira. Homens de aliança, nós vamos dar sequência a esse tema na terça-feira que vem. Sabe por quê? Porque esse tema é riquíssimo. Eu gostaria de
caminhar e fechar um pouquinho esse bate-papo nosso hoje aqui, deixando para nós refletirmos daqui até lá, ok? Nós devemos reagir nesse tempo de crise, como? Na perspectiva de Deus, a partir da ótica de Deus, ok? Fazendo o quê? As perguntas certas, não é por quê, mas é o que eu posso aprender nesse tempo de crise. É impossível o homem que vive pela carne e na carne se gloriar nas tribulações. Não tem como. Não tem como você dar glória a Deus, não tem como você se alegrar em meio à tribulação. Agora, olha só, nós precisamos entender que todos nós passamos pelo mesmo vale da sombra da morte, todos nós enfrentamos e vemos a mesma situação. Eu gosto muito, né? Foram 12 espias à terra. Olha só, quero terminar com isso aqui. Quero que você guarde. Não é aqui, é lá. Eu quero que você guarde bem o que eu vou falar. 12 espias foram à terra. Os 12 viram a mesma coisa. O mesmo Netflix eles tiveram. Eles viram o mesmo filme. Eles viram a topografia do mesmo jeito, a partir da mesma ótica. 12. Quando eles voltam, 10 deles tinham uma visão pessimista. Tinha uma visão de terror. Lá só tem gigantes. A crise lá vai nos pegar. O bicho vai pegar conosco lá. Os caras são grandes demais. Não vai dar. 10 estavam com o relatório já pronto, afinado na ponta da língua, que não daria para eles entrarem lá. Ou seja, na sociedade cheia de entitlement, na sociedade cheia de eu sei de tudo, os 10 estavam certos. Todo mundo tinha que agir como os 10. A maioria está falando, acabou. A maioria que esteve lá, em loco, eles viram, então a maioria está vendo. Eu gosto desse Deus, cara. O nosso Deus, ele não é predictable, como é o diabo. O diabo, nós sabemos as obras dele, como ele vai fazer. O Deus que nós servimos, nós sabemos que ele nos surpreende. A matemática de Deus é diferente da nossa. Na verdade, Deus vem enganando o diabo desde sempre. Sempre. Desde sempre. A nossa matemática é somar ou subtrair. A nossa ótica é míope. O nosso zoom, a nossa lupa para enxergar a vida está desfocada. A de Deus não. Deus sempre surpreende. Deus não se rende às preconcepções humanas. Deus não se deixa estancar por coisa alguma. De jeito nenhum. 10, Fernando, 10 caras. Não, nós estivemos lá. Subimos, descemos, nós medimos e tal. Não é porque veio esse cacho de uva grandão aí que a gente vai... Não, nós entendemos lá. Não dá não, gente. Olha, amedrontou o povo. E 2 deles só. Me leva também ainda a pensar no Novo Testamento. Paulo, na embarcação, sendo levado prisioneiro. O capitão do navio, Paulo avisou o capitão do navio que o bicho ia pegar, que a coisa ia ficar ruim. O que aconteceu? O capitão falou, não, vamos conversar com o pessoal, vamos ver o que o pessoal acha aqui. A maioria da tripulação falou assim, não, vamos seguir viagem. E Paulo avisou. Queridos, prestem bem atenção. A mídia social pode aterrorizar, realmente a coisa está feia aí fora, a economia não está bonita, a economia não está legal. A economia pode dar uma chacoalhada e pode causar alguns desconfortos,
mas no meio do desconforto, Deus vai ajudar você, Deus vai ajudar você a se reinventar. A partir de agora, desse tempo, comece a buscar a Deus para ter sensibilidade no processo de se reinventar, de ver o que Deus quer fazer na sua vida, através da sua vida. Ainda que existam estes aí que estão aterrorizando o mundo e o fundo, o problema existe, mas Deus está no controle. Amém. Deus está no controle. Ele não tirou férias, Ele continua no controle da sua vida, da sua família, das suas finanças, de tudo que se relaciona com você. Deus continua no controle. Terça-feira que vem nós vamos falar. Você tem alguma coisa? Posso só terminar aqui? Eu acho que isso é bastante pertinente. Em Jó 33, a partir do versículo 14, porque eu acho que a gente precisa estar sensível nesse momento para entender o que Deus está falando. A nossa dificuldade é que às vezes a gente limita Deus, coloca Deus dentro de uma caixinha e só tem algumas saídas ou possibilidades. Mas lá em Jó 33, 14 fala o seguinte: pois a verdade, esse é o amigo bacana de Jó. Né? Que eu acho que também é um tema da gente abordar em algum momento, pastor. Quem que a gente está escutando nesse tempo de dificuldade? Será que a gente está com o amigo certo, escutando a palavra certa? Então ele fala o seguinte: pois a verdade é que Deus fala ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba. Em sonho ou em visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas, ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho, para preservar da cova sua alma e a sua vida da espada. Né? Então Deus fala da maneira como Ele quiser. Eu acho que esse é um momento definitivamente que Deus está falando com a gente. E nós temos que tomar muito cuidado de como nós estamos permitindo a nossa mente se encher. Quem que está fazendo a nossa cabeça? Quem que está falando a nossa mente? Veja bem, nós gostaríamos de continuar mais tempo com vocês, mas eu quero orar. Amém. Eu quero orar. O tempo voa, já estamos há 1 hora aqui conversando com vocês. Quero orar nesse instante. Quero falar com Deus nesse momento. E te encorajar. Creia. Deus não está dentro de uma caixinha. Deus é Deus. É verdade. O pensamento e a forma de Deus agir é diferente da nossa. Creia tão somente e você verá o livramento do Senhor sobre a sua vida. Aleluia. Vamos orar agora. Senhor, nós oramos nesse momento, invocamos, ó Deus querido, que o Senhor venha, a partir, Senhor, desses 2 textos que nós acabamos de refletir neles. Nós queremos apresentar diante de Ti, Senhor, as nossas vidas, a vida de cada um daqueles que nos assistem nesse momento, Senhor, aonde quer que eles estejam nesse momento. Eu lhe peço, ó Deus, que pelas Tuas misericórdias, o Senhor vá lá e encontre o seu coração. Amém. Venha, Senhor, a acalentar o coração, Senhor, todo desânimo, todo medo, toda angústia. Senhor, que os homens que nos ouvem nesse momento, ou que irão ouvir em outro momento, Senhor, possam receber do Senhor graça e favor para continuarem caminhando para frente, Senhor, e declarando que o Senhor é o Senhor, ainda que a crise esteja batendo, o Senhor continua sendo o Senhor de todos. Amém. O Senhor é o Senhor. As estatísticas podem apontar para um lado, a multidão pode falar outra coisa, mas nós descansaremos no que o Senhor fala. Amém. Querido, põe o teu coração naquilo que o Senhor está falando. É verdade. Firme, com os olhos bem fitos no Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Marcelo, obrigado, Fernando, mais uma vez. Semana que vem estaremos de volta. O Mateus, que está conosco ali, ele faz de tudo aqui conosco, né? Ministro louvor, ajuda com as câmeras, nós temos aqui câmeras, né? Então, Deus abençoe cada um de vocês que estão nos assistindo, rico e copiosamente. Vamos encarar
como dissemos no início, foi dito no início, um dia após o outro, mas o Senhor à frente. Amém. Deus abençoe vocês, um forte abraço, um beijo no coração, e até terça-feira que vem, os homens de aliança estarão aqui, mas amanhã nós estaremos aqui também às 7h30 com um testemunho fantástico, como Deus age na vida das pessoas que deixam, que permitem. Amém. Forte abraço. Amanhã temos o nosso GA também, as nossas células. Quinta-feira nós temos a programação para as mulheres. Sexta-feira a programação dos jovens e adolescentes. Sábado nosso encontro para casados. Domingo você não pode perder. Você vai ver nas mídias sociais aqui o nosso convite para o nosso culto de Páscoa. Sim, você é nosso convidado para o nosso grande culto de Páscoa. A sua Páscoa será tão significante que você vai dizer antes e depois. Creia nisso. Amém. Fique ligado e até a próxima.